Por você estar na casa do Senhor? Amém. Você pode levantar suas mãos, agradecer ao Senhor, porque Ele te escolheu. Você é o objeto do amor de Deus, e Ele te chamou para fazer parte da igreja dEle, a igreja de Cristo. E a igreja é o lugar onde você pode expressar o seu amor ao seu Salvador Jesus. Então eu queria convidar você a levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor. Aleluia! Agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado, Senhor, por fazer parte do seu povo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me resgatou. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor, pela igreja que o Senhor estabeleceu neste lugar. Obrigado, Senhor, pelos 23 anos de organização da nossa igreja. Obrigado, Senhor, pelos milagres de salvação que o Senhor tem operado neste lugar. Ó Pai, louvado seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas. Amém. Pode sentar. Amém. Você que está aqui, queria louvar a Deus por sua vida, por estar aqui, pelos visitantes que estão aqui, Deus abençoe, pelo pastor Adriano, pela Cássia, que estão aqui conosco, filhos na fé, e que estão agora numa outra cidade, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, participando da igreja do Senhor Jesus. E nesses dias que estamos comemorando, obrigado, irmã, que estamos comemorando o nosso aniversário de 23 anos de organização, nós estamos falando exatamente sobre isso, sobre a igreja. A igreja. E eu estou olhando as situações, o que está acontecendo por aí, e a gente vê que as igrejas estão num momento único, num momento diferenciado em sua existência, num momento de transição. Então é comum você ver igrejas onde os seus membros não voltaram depois da pandemia. É comum. Isso está acontecendo em muitas igrejas. E existe também aquelas pessoas que são chamados dos desigrejados. Já ouviu falar isso? Quem ouviu falar disso? Desigrejados. Quem são os desigrejados? Você deve conhecer muitos, e talvez você seja um. Você que está me ouvindo aí pelas nossas transmissões, talvez você que esteja aqui. Então, desigrejado não é um termo pejorativo, mas são aquelas pessoas que se dizem cristãs, mas que por algum motivo não se encaixam em uma igreja, e não querem participar de uma determinada igreja, e elas têm um conceito errado, diferenciado de igreja. Então eu queria falar com você hoje exatamente sobre isso, sobre a questão do que é a igreja, e como que eu faço parte dessa igreja, e para que serve essa igreja de Jesus. E quando eu falo igreja aqui, eu estou falando em toda a igreja que tem Jesus como seu Senhor e como Salvador. Amém? É sobre essa igreja que eu estou falando. Não estou falando especificamente da nossa igreja, embora a nossa igreja se enquadre nisso, mas eu gostaria de falar hoje sobre essa questão da igreja. Aleluia. Então esse movimento dos desigrejados, e você deve conhecer alguém. Quem conhece alguém que é cristão e não está em nenhuma igreja? Muita gente. Amém. Você que está me ouvindo também conhece algumas. Nos Estados Unidos, esse movimento,
ele já começou há muitos anos atrás. Na Europa, em 1960, na França, já existiam pensadores que pensavam sobre isso, sobre a questão de que eu posso ser um cristão e necessariamente eu não preciso pertencer a uma igreja. Isso vai passando e chegou até nós, chegou até o Brasil. E aí veio a pandemia e isso acirrou isso nas pessoas. Então hoje, essa palavra aqui é para te animar, para te fortalecer, não é para chamar a sua atenção, mas é para te animar e falar para você: olha, a igreja de Cristo está viva e você precisa estar nela. Aleluia! É isso que nós precisamos fazer. Então, nos Estados Unidos, existe um estudo que fala que em 1990, nós estamos em 2021. 2022, obrigado, irmã. 2022. Em 1990, nos Estados Unidos, lá já existiam 30% de pessoas que diziam ser cristãos, só que não estavam em igreja nenhuma. E depois, em 2000, isso pulou para 33%, e agora, até 2014, que é onde foi feita essa pesquisa, 45%. Vocês já pensaram nisso, gente? 45% de pessoas que professam ser cristãos, que têm Jesus como seu Senhor e Salvador, que um dia entenderam que Jesus é a salvação. 45%, quase metade dos cristãos dos Estados Unidos são cristãos que não pertencem a nenhuma igreja. E no Brasil, o Brasil está indo nessa direção também. São Paulo, a cidade onde nós estamos, está correndo nessa direção também. É por isso que você conhece algumas pessoas, muitas pessoas, que embora sejam cristãs, não estão em nenhuma igreja. E qual a causa disso? Por que as pessoas agem dessa forma? Primeiro, a questão da decepção. Se você conversar com algumas pessoas que hoje não estão em nenhuma igreja, elas vão falar para você: olha, eu me decepcionei. Eu me decepcionei com os meus líderes, eu me decepcionei com meu pastor, ou meus pastores. Ou então eu tive algum problema com membros, questão de relacionamento. Então, uma das causas é essa. Uma outra é a questão dos abusos. Que tipo de abuso, pastor? A ingerência dos líderes na vida pessoal dos membros. Então, existem lugares que se dizem que são igrejas, onde os líderes se veem no direito de invadir a privacidade dos seus membros e dizer a eles o que eles precisam fazer, como precisam fazer e como precisam viver. Sendo que a palavra de Deus diz, o apóstolo Pedro diz, que a igreja é de Deus. Amém? A igreja não é de nenhum ser humano, de nenhum homem, de nenhuma mulher. A igreja não é de nenhuma liderança. A igreja é de Jesus. E o que os pastores, os líderes precisam fazer? Eles precisam direcionar essas pessoas. Eles precisam mostrar o caminho, eles precisam mostrar a palavra, eles precisam alimentar, eles precisam cuidar dessas pessoas. É isso que precisam, e não invadirem a individualidade das pessoas. E alguns têm feito isso, e a gente tem que ser sincero em falar que isso tem acontecido. Nós não podemos fechar os nossos olhos e falar que isso não acontece. Acontece sim.
Outro motivo são as expectativas erradas. Expectativas erradas. Talvez porque ensinaram algo errado a essas pessoas e elas então criaram uma expectativa daquilo que a igreja não é. Ou então porque elas mesmas entenderam isso e criaram as suas expectativas. Por exemplo, a igreja, e eu vou falar isso aqui, e eu não quero que você se choque, mas a igreja não é o reino de Deus. Vou repetir. A igreja não é o reino de Deus. A igreja é a preparação do povo para pertencer ao reino de Deus. É isso que a igreja é. Outra coisa que a igreja não é. A igreja não é perfeita. Aleluia! A igreja não é perfeita. Então algumas pessoas têm a expectativa de que ela vai entrar na igreja e ali só terão pessoas boas, ali só terão pessoas sinceras, ali só terão pessoas abençoadas. Não. A igreja é composta de seres humanos, de pessoas que erram, de pessoas que querem acertar, mas que erram. Então a igreja não é perfeita. A igreja ainda não é a esposa de Cristo. Ela não é a esposa de Cristo ainda. A Bíblia fala que ela é a noiva de Cristo. Amém? A noiva. E o que o noivo faz e a noiva faz? O que o Mateus e a Carol vão se casar? Mas eles são noivos. Noivado significa preparação. Amém? Estão se preparando. Então a igreja não é a esposa perfeita de Cristo, mas a igreja é a noiva que está se preparando para ser a esposa perfeita de Cristo, que habitará com Ele para todo sempre nos céus. Então muita gente se engana, e então se decepciona, fala: olha, eu fui para a igreja e tive alguns problemas, e por esses motivos e outros que se você pensar um pouquinho, você verá, as pessoas se afastam da igreja e querem fazer uma carreira solo em direção a Cristo. Querem fazer uma carreira individual em direção a Cristo. E muitos acham ainda e falam que a igreja não precisa de igreja. Mas eu queria falar para você que pensa assim, ou que talvez você que tem um pensamento mais ou menos desse estilo. Eu quero dizer para você que Jesus ia à igreja. O Jesus que você serve, o Jesus que te salvou, o Jesus que cuida de você, e o Jesus que você tenta seguir os seus ensinos. Jesus ia à igreja. Olha aqui, Marcos capítulo 1, versículo 21. Marcos 1, 21. Fala assim: eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. A sinagoga era a igreja daquele tempo. Era o lugar onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus. E Jesus nunca ensinou que não deve ter igreja.
Em momento algum você vai ver Jesus falando que não precisa de igreja. Tanto é que ele ia até a igreja. Então essas expectativas erradas levam as pessoas a se afastarem da igreja. Mas eu queria hoje começar a falar com você, porque eu vou continuar essa mensagem domingo que vem. O que é a igreja na visão de Deus? Queria conversar com você sobre isso. Então, o primeiro ponto que eu queria falar para você é que a igreja é um projeto de Deus. Você pode repetir isso comigo? A igreja é um projeto de Deus. Então, o que é um projeto? O projeto é um plano. O projeto é algo que é pensado antes de ser executado. Então Deus, Ele pensou na igreja, antes dela começar a existir. Então, se você olhar na Bíblia, um embrião da igreja, lá em Êxodo 25:8, Deus fala para o seu povo fazer um tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era um templo que armava e desarmava, e ali as pessoas se reuniam para adorar a Deus. Então, poderíamos dizer que esse tabernáculo era um embrião da ideia de Deus, de igreja. Êxodo 25:8 fala: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Amém? Então Deus começa o seu plano. E depois, a Bíblia fala que depois, quando Israel já termina, passa o deserto, entra na terra prometida, fala que Davi, ele aprimora esse tabernáculo, essa ideia de Deus, de reunião, de pessoas que adoram a Deus. Ele amplia isso, ele melhora e ele constrói um templo. Davi tem essa visão de Deus, e o seu filho Salomão constrói o templo. Esse templo é destruído por Nabucodonosor, e aí, quando o povo volta da Babilônia, que foi levado para lá cativo, eles constroem o segundo templo. Então Deus vai trazendo essa ideia, a ideia de que Deus e o seu povo sempre deveriam estar reunidos. Essa é a ideia. Amém? Deus e o seu povo sempre deveriam estar reunidos. Amém? Anos se passam, séculos se passam, vem Jesus, o seu Salvador, aquele que morreu na cruz para te salvar, o Filho de Deus. E Jesus vai e leva isso em plenitude. Ele amplia esse projeto e leva isso para um patamar ainda muito mais elevado. Jesus, em Mateus 16:18, conversando com seus discípulos, que era a sua igreja, que eram as pessoas que andavam com ele, que eram as pessoas que adoravam a Deus junto com Jesus. Jesus conversando com eles falam assim: quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fala: tu és, o que Pedro fala? Vamos ler lá? Mateus 16, versículo 16 e versículo 18. Vamos ler lá.
Mateus 16, 16, fala assim, vamos ler juntos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o versículo 18, o que fala? Na parte B fala assim, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então presta atenção nisso. Entenda para onde Jesus levou esse plano de Deus. Para onde Jesus elevou isso. Jesus fala assim, ó. Sobre esta pedra, ou seja, sobre esta verdade. Que verdade? A verdade que Pedro falou. E qual foi a verdade que Pedro falou? Tu és o Cristo. E sobre esta pedra, o Filho do Deus vive, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então vamos entender essas duas palavras, Cristo e igreja. O que significa Cristo? Significa Messias, significa Salvador. E igreja, o que significa? Igreja é uma palavra que era usada na Grécia, era assembleia, era reunião de pessoas, era ajuntamento de pessoas. Então o que foi que Cristo falou? Cristo falou assim, ó, a igreja é a reunião de pessoas que vivem esta verdade, Jesus é o meu Salvador. Então a igreja é isso, é uma reunião de pessoas que têm o mesmo Salvador, é uma reunião de pessoas que têm o mesmo destino, os céus, é uma reunião de pessoas que acreditam naquilo que Cristo falou, é uma reunião de pessoas que não querem que o diabo domine este mundo. Igreja é um lugar onde as pessoas creem da mesma forma. Reunião. Agora eu queria te perguntar, como pode, se igreja é uma reunião, como eu posso ser igreja sozinho? E é isso que as pessoas estão falando por aí. Você percebe? Você percebe a artimanha? Você percebe a sagacidade dos pensamentos que estão vindo sobre nós? Você percebe isso? Eu posso ser igreja sozinho. Eu não preciso de ninguém. Mas se o seu Salvador Jesus falou que a igreja é uma reunião de pessoas que vivem sob este pilar que é Jesus é o meu Salvador, como pode? Então, a igreja é um projeto de Deus, amém? A igreja também é o corpo de Cristo. Você pode falar isso comigo? A igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27, olha o que fala aqui. Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, uma cidade, um grupo de pessoas que se reuniam ali, e que tinham Cristo como verdade absoluta, e elas se reuniam. Provavelmente elas não tinham um templo, provavelmente elas se reuniam na casa de alguém, mas o apóstolo Paulo fala para eles assim, 1 Coríntios 12, 27, ele fala assim, ora, vocês são, vamos prestar atenção no que a Bíblia está falando, vocês, no plural,
Vocês são o corpo de Cristo. Amém? E aí ele continua. E cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Então, como eu posso ser como eu posso ser cristão carreira solo? Não dá. Tem algo errado. Como eu posso ser cristão? E alguns chegam ao entendimento de falar: não, eu sou a igreja. Quem já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi muita gente falar isso. Eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. A igreja é a reunião de pessoas que creem como você. Isso é a igreja. Você é parte disso, você é membro disso. Você pertence a isso, mas você não é a igreja. Aleluia. Eu queria animar você que está me ouvindo aí, por essas transmissões. Olha, é um prazer grande mesmo falar com você. Eu fico muito honrado em você estar me ouvindo. Mas sabe, você precisa estar no corpo, que é a igreja. Aproveita esse tempo de bonança que Deus está dando aí, e vá para uma igreja. Se você estiver aqui perto, venha para cá. Se você estiver longe, vá para uma igreja que realmente fale de Jesus. Mas esteja na igreja. Não podemos estar fora da igreja. Vocês, olha que Paulo, vocês são a igreja de Cristo. A reunião de pessoas é a igreja de Cristo. Aleluia. Aleluia. A igreja é um organismo. A igreja não é uma instituição. A igreja é um organismo. É por isso que Paulo fala que vocês fazem parte de um corpo. A igreja é um organismo vivo. Já aconteceu com você, de você estar bem, dormir bem, e no outro dia você acordar meio desanimado, meio triste? Já aconteceu? Isso é porque você está vivo. A igreja está viva. Então é por isso que em um tempo ela está, sabe, muito forte, avivada, em outro momento ela está. É um tempo. Então isso não pode ser motivo para nós falarmos: não, eu não quero pertencer a essa ou aquela igreja. Não, eu quero falar para você: você precisa fazer parte desse organismo vivo que é a igreja. Amém? Então, se você não faz parte de uma igreja, você precisa fazer. Amém? Se você está um tempo aí parado de ir na igreja, olha o que o Espírito de Deus está falando para você: volte para os irmãos de fé. Eles estão ansiosos esperando você. Volte. Aleluia. Volte. Aleluia, aleluia, aleluia. E também a igreja é o lugar onde eu materializo a minha fé em Jesus. É onde eu tenho a oportunidade de obedecer e de cumprir os mandamentos que Ele me deu. Por exemplo, vamos ler juntos lá, João capítulo 15, versículo 12. Vamos ler juntos, João 15, versículo 12. Vamos ver? O que Jesus falou?
Olha o que Jesus falou. Vamos ler juntos. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Mandamento de Jesus. Então a igreja é o lugar apropriado para você ter a oportunidade de usar e obedecer e materializar isso e fazer com que isso seja verdade na sua vida. É o lugar próprio. É o lugar onde eu vou ter a oportunidade de expressar o meu amor às pessoas. Pessoas que chegam, pessoas que passam, pessoas necessitadas, pessoas que precisam de salvação, pessoas que precisam de libertação, pessoas que precisam de cuidados. Amem-se uns aos outros. E o desdobramento desse, aleluia, aleluia. O desdobramento desse mandamento de Jesus. O desdobramento disso. O apóstolo Paulo, ele faz um link em cima desse amem-se uns aos outros, e ele produz nas suas cartas cerca de 90 amem-se uns aos outros. Só que ele usa outros termos. Eu não vou falar aqui os 90, porque seria muita coisa. Mas eu queria falar para vocês alguns. Amém? Vamos lá. Então eu queria que alguém lesse para nós. Romanos capítulo 15, versículo 7. Eu estou falando que a igreja é o lugar onde eu materializo a minha fé em Jesus. Você acredita em Jesus? Você tem fé em Jesus? Você crê que o que ele fala é a verdade? Então os mandamentos dele são esses. Vamos lá, quem pode ler? Romanos capítulo 15, versículo 7. Amém? Então a igreja é o lugar que é via de mão dupla. Eu te aceito e você me aceita. Amém? É isso. E é interessante que Paulo ele enfatiza isso. Uns aos outros. Ele não fala alguns a outros. Você percebe? Então a igreja é o lugar onde você pode e você deve observar as pessoas. E mesmo sabendo que aquela pessoa tem deficiência em alguma área, seja ela qual for, eu não sei, mas nós temos. Eu tenho deficiências em algumas áreas, você tem algumas também. Mas o que a Bíblia nos fala? Ela nos fala que nós temos um lugar aqui na terra, onde eu vou ser aceito. Não que eu vá permanecer com essas dificuldades, mas que eu vou ser entendido e tratado sobre aquilo que é um problema meu, uma dificuldade minha. Amém? Um outro desdobramento desse amem-se uns aos outros que Jesus falou, que Paulo fala lá em Romanos. Romanos capítulo 16, versículo 16. Quem pode ler para a gente, bem alto? Romanos 16,
16. Bem forte, vamos lá, quem pode ler? Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Amém. Então era costume nessa época aqui, a forma deles expressarem o amor, expressarem a alegria de se verem, era costume deles se beijarem. Hoje, algumas igrejas têm esse costume, outras não, mas isso não importa. O que fala aqui é que nós devemos nos saudar uns aos outros. E saudar é eu demonstrar o meu querer bem daquela pessoa. É isso. Saudar é eu deixar bem claro, bem expresso no meu rosto, nos meus lábios, nos meus olhos, que é bom aquela pessoa estar aqui. Como é bom quando você chega num lugar e você percebe que você é bem-vindo. Como é gostoso. Às vezes nem falam nada, nem falam bem-vindo, não falam nada disso. Mas você vê que as pessoas olham para você com aquele desejo de te ver bem, de que você esteja bem. Então é por isso que Paulo fala: amai-vos, saudai-vos uns aos outros. Amém? Um outro que a Bíblia fala, Gálatas 6:2. Quem pode ler para a gente? Gálatas capítulo 6, versículo 2. Bem forte, quem pode ler? Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Amém? Ajudem-se uns aos outros. É isso que a Bíblia fala. É você olhar a dificuldade de alguém. Talvez você não possa resolver o problema todo, mas alguma coisinha você pode fazer. Alguma coisinha. Por que não fazer? Dar a mão, ajudar aquela pessoa a continuar. Talvez uma pessoa está querendo desistir. Você chegar perto dela e de alguma forma se deixar ser usada pelo Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo, e fazer com que aquela pessoa continue. Amém? Ajuda-se. E mais uma só que eu queria falar com você, Efésios 5, 21. Quem pode ler para a gente? Efésios 5, 21. Amém. Sujeitar-se. Eu não vou querer que a minha ideia prevaleça. Não é só a minha ideia que é importante, a do outro também é. Então, a Bíblia está falando que existe um lugar neste mundo mau, neste mundo onde as pessoas se atropelam, neste mundo onde as pessoas passam umas por cima das outras, para alcançarem um melhor lugar. A Bíblia está falando que existe um lugar neste mundo, onde as pessoas são diferentes, e esse lugar é a Igreja de Cristo. A Igreja de Jesus. Então, existem aqui mais de 90 desdobramentos desse amem-se que Jesus falou. Se você pesquisar na sua Bíblia, você vai encontrar mais, muito mais do que eu falei aqui. Amém? Mas, o que é importante você entender é que a igreja está de braços abertos para você.
Você que está longe, que por algum motivo se desanimou, que por algum motivo se desiludiu com algo, com alguém, o Espírito de Deus está falando para você: volte para a casa do Senhor, volte para a igreja, sirva na tua igreja, trabalhe na sua igreja, ajude a sua igreja, aleluia, ajude. Então, concluindo essa mensagem de hoje, eu queria dizer para você que está me ouvindo, que talvez esteja meio desanimado, eu quero te dizer uma coisa, e eu preciso ser bem sincero com você, vou falar para você que a igreja não salva. Não, a igreja não salva. A igreja não é uma arca. Não. Mas eu queria fazer uma comparação aqui, encerrando essa mensagem. Pense comigo uma coisa. Você pode atravessar o Oceano Atlântico num barquinho a remo. É possível. Almir Klink fez isso. Em 1980, ele atravessou o Atlântico remando. Você imagina o esforço que foi? Ele fez isso. É possível atravessar o Atlântico remando, é possível sim. Mas, sabe, pessoalmente, eu prefiro atravessar o Atlântico num transatlântico. Eu não sei você. Ou então num Boeing, por cima do oceano. É mais prático. É mais seguro. Não é? Mas sabe, você pode chegar ao céu sozinho. Eu não estou falando que você não pode. Você pode sim. Mas será muito mais seguro e muito mais prático se você estiver com outros cristãos que creem como você. Que vivem como você, que te ajudam a continuar, que você não precisa ficar se esforçando sozinho, mas que você tem pessoas ao seu lado, caminhando com você, para você chegar aos céus. Isso que é a igreja. A igreja é isso. Então, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está trazendo essa palavra hoje para você. Se você está fora da igreja, se você está desigrejado, volte para a sua igreja e continue a sua caminhada para os céus. E eu quero encerrar com um versículo aqui, eu já estou encerrando. Antes da minha mãe cantar aqui um cântico, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Eu queria que você prestasse atenção nisso, lesse na sua Bíblia. Olha o que fala assim: não deixemos de reunirmos como igreja. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Jesus está voltando
E é importante que você esteja junto com o povo de Deus, que vai subir para os céus. Deus abençoe você. E pensa nisso. E tome uma decisão. Retorne para a casa do Pai, retorne para a igreja. Aleluia.